Bom, eu quero passar a palavra agora ao Gustavo N., que é conselheiro do IEE, foi membro da diretoria do IEE até há pouco tempo e atualmente é membro da Federação, empresário lá em Porto Alegre. Por favor, Gustavo N. Bom, muito obrigado. Só começando com uma breve citação. Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Eu acho que os senhores já absorveram essa mensagem depois de tantas intervenções fantásticas como tivemos no dia de hoje. Eu também quero aproveitar para agradecer aqui à Febratel e ao Nivaldo pelo convite, a oportunidade de trocar ideias com os senhores e também com os meus colegas de mesa. Também quero dar as congratulações ao Magnus Ribas, que esteve aqui hoje pela manhã, pelo trabalho que a Febraban fez ao derrubar a OIT 158, que é um dos maiores absurdos contra o setor produtivo brasileiro. Em relação às lideranças, posso tranquilizá-los, porque a nova geração de líderes desse país tem se mobilizado. Ano passado, juntamos 30 jovens líderes de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros, e fizemos aí um trabalho em Brasília. Eu, particularmente, acordava 4h30 da manhã para pegar um voo 6 da manhã a Brasília, passar o dia no Senado, batendo perna, pegando senador por senador, dizendo a barbaridade que estavam cometendo contra o contribuinte brasileiro. E é de se chocar, é de ficar completamente espantado o despreparo dos nossos líderes, de quem nos representam. Eles mal sabem o que está acontecendo. Brasília não é no meio de nada, a troco de nada. Ela está lá para ninguém chegar lá, para que eles possam fazer o que fazem à vontade, sem dar satisfações a ninguém. Lá, depois de algumas visitas, nós conseguimos identificar por que o MST, por que a CUT conseguem sempre aprovar todas essas catástrofes que nós acompanhamos nos jornais. Eles estão sempre presentes lá. Não tem como não andar pelo Congresso Nacional e não ver uma camiseta da CUT ou do MST, ou um bonezinho, no mínimo. Então, nós deveríamos fazer a mesma coisa, e a nova geração tem aplicado recursos próprios do seu bolso e batalhado por isso, aí, acreditando num Brasil melhor. Então, com certeza, nós também precisamos chamar as lideranças de hoje, já não só as de amanhã, a participar dessas discussões que envolvem a competitividade do Brasil, principalmente em relação aos BRICS. Por isso, meus parabéns a vocês por estarem aqui hoje discutindo esse tema e garantindo não só o futuro da nação, o futuro dos seus filhos, mas como seu próprio futuro e o futuro dos seus negócios. Destaco que de todos os perigos apresentados pelos dois autores, seriam evitados se no Brasil fossem respeitados de forma absoluta os 3 grandes valores individuais, nos quais o Biratã Loiro já me poupou grande parte do trabalho, que seriam a propriedade, a garantia da propriedade, da liberdade e da vida. Propriedade se traduz em todos os esforços do trabalho de cada um. A liberdade de fazer as suas próprias escolhas, e não submeter às escolhas de qualquer governante, saqueador, que são espolhadores de que vocês ganham e recebem para o sustento de suas famílias. Então, esses deveriam ser direitos fundamentais acima de qualquer lei ou convenção. Segundo Garcia, viver é sentir fato forçado a exercitar a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. E o que decide isso é o nosso caráter. E caráter é fortemente influenciado pelos valores de uma sociedade. No caso da civilização ocidental, baseado no nosso código judaico-cristão, para citar os nossos 10 mandamentos. O grande problema de vivermos em uma sociedade com pouca liberdade é que se abre espaço para que o poder público considere-se um representante das massas. E quanto maior as massas, maior é o perigo e o poder que tem o Estado. E esse é um poder muito grande para ficar na mão de tão poucas pessoas e pessoas muito despreparadas, na maioria das vezes. Esse é o maior erro de todos. Considerarmos que alguns milhares de saqueadores, burocratas, decidam os caminhos de uma nação ao invés de milhões de pessoas, que são as maiores interessadas. Quanto menor o Estado, maior força ganha o indivíduo. E um coletivo forte nada mais é que a soma de indivíduos fortes. O Estado no século XVIII, só para lembrar, era muito pequeno. Vejamos, Garcia aponta. Do século VI até 1800,
a população da Europa era de 180 milhões de habitantes. De 1800 a 1914, a população saltou dos 180 milhões para 460 milhões. Como? Com um Estado que não atrapalha e com o capitalismo. Salve o capitalismo, que é o único sistema meritocrático que possibilita a ascensão e a inclusão de classes, e não o contrário, como costuma afirmar a nossa esquerda. Acho que o Bradão tocou num ponto que foi excelente, é a questão de que a gente vive um mercantilismo. O Brasil, segundo saiu o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation de 2007, o Brasil está na 101ª posição entre 146. Eu acho que a gente, discordando um pouco do Silvio, a gente não tem o capitalismo aqui. Apesar de houve progressos, mas ainda está engatinhando. Muito mais para mercantilismo do que capitalismo na sua essência. Então, já linkando com a obra de Hitler e dos alemães, do Eric Voegelin, precisamos ter muito cuidado com a democracia. E explico. Que é, sim, um fator competitivo, não só dentro do contexto das BRICS, mas como nível global. Voegelin, de certa forma, ressalta os perigos de uma democracia. Apesar dela não ser o melhor sistema de governo, apesar de ela ser, o melhor sistema de governo, ela não é um sistema perfeito. Em 1933, vejam, senhores, foi aprovada pela Reichstag alemã, que autorizou o governo, lê-se Hitler, por 4 anos a editar leis sem aprovação no parlamento. A gente viu uma tentativa muito parecida aqui na Venezuela com Hugo Chávez. Graças a Deus foi refutada. Ou seja, todas as barbaridades cometidas por Hitler e pelo governo alemão da época tinham a aprovação da sociedade alemã. Mais do que somente a elite, eu diria, Martin. Da sociedade alemã. Vejam os exemplos em termos de competitividade de nossos vizinhos aqui na América do Sul, que vivem com essa democracia distorcida. Venezuela, Bolívia, Argentina, país completamente sucateado e que está indo de mal a pior, na minha opinião. Todos estão se transformando nessas democracias distorcidas e populistas, onde se cede o poder ao governo e geralmente um líder com perfil ditador e de grande carisma. E tudo isso em nome da maioria. Então, um exemplo, daqui a pouco, se fosse o caso, em nome da maioria, poderiam definir que eu deveria... o Gustavo está sendo um estorvo na sociedade brasileira, ele tem que ser tirado de um precipício. E esse é um dos maiores perigos da democracia populista. É de não termos garantidos os direitos individuais, aqueles que citei. Nesse caso que exemplifiquei, o direito à vida. Esses têm que estar acima de qualquer coisa. O direito à vida, à propriedade e à liberdade. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse tema, eu indico a obra Democracia na América, de Alexis Tocqueville, que foi um filósofo francês do século XIX, foi membro da Academia de Letras francesa, ele é uma obra brilhante, fantástica. Mas voltando a Eric Voegelin, ele mostra em sua obra como após a diabolização de Hitler, se diminuiu o senso de responsabilidade individual e moral da sociedade alemã. Também já foi muito tocado esse ponto aqui na mesa hoje. Este, a meu ver, é o seu principal recado. E aí a gente tem que pegar um ponto que, para mim, é o principal do Príncipe de Maquiavel, é que nós precisamos aprender com os erros do passado para que eles não se repitam no futuro. Em relação às lideranças, já que o tema é importante na questão de lideranças e aos BRICS, essas duas obras, na minha opinião, existe o líder positivo e o negativo. Exemplos, respectivamente, Churchill e Hitler. É inegável que Hitler, não podemos afirmar que ele não foi um líder, ele conseguiu movimentar massas e levar pessoas a cometer as maiores atrocidades. Se ele não tivesse uma capacidade de liderança, jamais conseguiria isso. Mas é fundamental, básico para um líder, ou pelo menos um grande líder e positivo, ter claros os conceitos básicos da liberdade e da responsabilidade individual. Liberdade é fazer escolhas e arcar com suas responsabilidades e ações e consequências. Essa é a parte fácil. Basta ler cerca de livros de cerca de 200 páginas cada. Poderia indicar para vocês, Odemiro já citou, o que é o liberalismo de Donald Churchill Jr., que é um autor brasileiro, brilhante, fantástico.
a mentalidade anticapitalista e as 6 lições de Ludwig von Mises, um economista austríaco, para mim o maior de todos. A lei de Frederic Bastiat, no qual a gente pode dizer, muito se discutiu aqui, a lei se discutir se é boa ou ruim. Na verdade, nós temos aqui leis péssimas hoje no Brasil, e nós deveríamos estar discutindo isso. Nós vamos manter essas leis péssimas, nós vamos nos submeter a isso. Mas também devemos ler Marx e Gramsci para entender, e a gente ter um contraponto e conseguir compreender as loucuras e bobagens que nós encontramos nesses autores. Aliás, bobagens foi uma palavra muito ouvida hoje aqui. Uma grande qualidade que não se escolhe é, na verdade, o carisma, né? Veja o nosso presidente Lula. Isso é muito importante. Naquilo que nós pudermos trabalhar, com certeza, como liderança, é fundamental. Mas o mais importante é nós conseguirmos mobilizar as pessoas e trazê-las para junto dos resultados. E nunca deixar de reconhecer e dividir esse resultado. Sobre os BRICS, tenho a dizer que o Brasil vem perdendo grandes oportunidades, como o Birata bem tocou. Porque não temos feito a lição de casa, não fizemos reformas, não estamos nos adaptando à realidade mundial, que é cada vez mais acelerada. O mundo hoje já tem uma obra do Milton Friedman que diz o mundo é plano, o próprio nome já é muito sugestivo, o mundo não é mais redondo, ele já está planificado. Hoje temos acesso à informação, grande poder no dedo, através de digitar poucas palavras, e conseguimos informações da China, da Rússia, antes governos extremamente fechados, que nós não tínhamos informação nenhuma. Através mesmo até dos celulares. Os senhores do ramo de telecomunicações e tecnologias sabem muito melhor do que eu sobre isso. O Brasil só cresce porque o mundo cresce, na minha opinião. Nós estamos tendo esse 5% que o mundo vem crescendo. E o Brasil se favorece muito disso, porque o preço das commodities a nível internacional dos minérios estão estratosféricos. Se não estivesse, o Brasil estaria crescendo 2% ainda. Seríamos que nem fomos há pouco tempo, só ganharíamos de Honduras, entre América Latina e Central, só de Honduras. Então, é pífio o crescimento do Brasil. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura preparada para o crescimento, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista das individualidades, nem do ponto de vista das lideranças. Quase não tem nada, estou procurando ainda, até hoje, identificar algum ponto. Eu já participo desde os meus 23 anos de entidades empresariais. Vocês podem ver meu currículo ali, participo de diversas. Há 15 anos deve estar na pauta os mesmos pontos e nada evolui. E do jeito que está, vai continuar mais 10 anos. Um exemplo que podemos dar em relação aos BRICS é a China comunista, que aprendeu a fazer a lição de casa até certo ponto, do ponto de vista capitalista e econômico. Eles aplicaram muito bem a ação humana de Mises, onde diz que qualquer pessoa busca sair de um estado de maior desconforto para um de menor desconforto. Ora, se alguns anos atrás um plantador de arroz vivia dormindo em folha de bananeira, dormindo sob o relento ou a chuva, comendo uma porção de arroz ao dia, trabalhando 16 horas, e passa a viver dentro de um dormitório, em uma fábrica, trabalhando 12 horas por dia, comendo 3 refeições, tendo assistência médica, e ainda ganhando um salário que fosse de $60, ele está achando isso uma maravilha. E aqui, enquanto isso, no Brasil, nós temos milhões de brasileiros na mais pura miséria e não conseguimos disponibilizar esta oportunidade porque não queremos, porque senão deveríamos estar fazendo iguais a eles e nos tornando competitivos da mesma forma, estamos deixando o trem passar. Sobre educação, até a China está nos ensinando. Hoje tem grandes universidades dentro da China, também já foi tocado, o Ademir acho que tocou bem nesse ponto, a China em Wharton já tem um dos maiores números do mundo, 70, se não me engano, ele tocou nesse número. Nada mais dizer do que cada povo tem o governo que merece, né? Espero que nós possamos aprender a lição. Para fechar, eu acho que nós temos que dizer que as lideranças podem transformar suas empresas e podem transformar um país, podem transformar até mesmo o mundo. Eu gosto de muito citar essa frase em qualquer tipo de encerramento, para que fiquem e pensem sobre ela, que não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. De Jean Cocteau, também filósofo francês. Muito obrigado pela sua atenção.